Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante, né? E do porquê que aconteceu, do porquê leva esse nome, né? E das consequências, né, deste movimento. A parte da Contra-Reforma, que também está aqui presente nesse slide, eu vou deixar para comentar em um outro vídeo para não ficar tão extenso, né? Então, vou separar em dois vídeos, né? Duas aulas. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, do que foi a Reforma Protestante e do porquê ela aconteceu. Primeiramente, né, vamos analisar aí o nome, né, Reforma. Quando vocês, né, pensam nessa palavra ela gera na gente aquela ideia de modificação, né, de renovação, né, de mudança. Então, se você vai fazer uma reforma na sua casa, você não destrói tudo e constrói de novo, né? Você vai fazer um puxadinho, né? Vai mudar uma janela, vai mudar uma parede, vai mudar uma porta, enfim, vai reformar, vai trocar o piso, mudar a tinta. Então, o que esse movimento, né, propunha não era uma desestruturação, né, da Igreja Católica, né, como um todo, né, de todos os seus fundamentos, mas uma mudança em algumas das suas atitudes que não estava, né, atendendo satisfatoriamente aquilo que a igreja, né, pregava. Tá? A igreja pregava uma coisa, mas seguia outra. Então, um grupo de pessoas, né, vai propor, né, uma reforma. Né? Então, eles vão protestar essa reforma. Né? Então, protestantes são pessoas que fazem protesto a algo, que são contra algo. Tá? Então, por isso que o movimento, né, que surge aí, principalmente no século XV, vai ficar conhecido como reforma protestante. Né? Pessoas que vão pregar uma mudança nas condutas, nos dogmas, né, no modo de agir da Igreja Católica. Agora, os motivos, né? Por que essas pessoas, né, começaram a protestar, né, contra as atitudes aí da Igreja Católica? Né? Tem que ter um motivo. Né? Você não vai fazer uma reforma na sua casa se você está satisfeita com ela. Né? Então, as pessoas estavam insatisfeitas com a Igreja Católica e, por isso, propunham, né, determinadas mudanças. A principal crítica, né, é que ao longo aí, né, da Idade Média, a Igreja Católica ela foi acumulando, né, muito poder, né, muita influência e acabou se afastando, né, dos ensinamentos que ela pregava, né, que estava descrito ali na Bíblia. Então, muitas vezes, a Bíblia, né, traz ali a falta de a não preocupação com o dinheiro, né, com a caridade, a preocupação com o próximo, e a igreja, né, ela estava pregando isso, mas fazendo o contrário, né? Ela estava gastando, né, com luxos materiais, então a roupa do clero era sempre muito luxuosa, as igrejas, né, com artefatos ali banhados a ouro, né? Então tudo assim muito luxuoso, muito exuberante, tá? Com muito gasto. Então, isso vai contra, né, aos votos de pobreza, né, pregados ali por grande parte, né, dos padres, né, do clero católico. Então, essa preocupação material, né, da Igreja Católica é um dos principais pontos, né, que as pessoas vão começar a criticar essas ações, né, do que é aquele famoso ditado, né, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Né? Então, ela pregava para as pessoas, né, contra o acúmulo de dinheiro, né, contra essa luxúria, mas ela mesmo, né, fazia essas ações. Fora outras questões que nós vamos comentar aqui também, tá? Como tentar enganar os fiéis, o despreparo do clero, né? Então, muitas vezes, o segundo filho dos nobres ali, né, que não iria herdar as terras, acabava entrando para a igreja, né, mas
nem não tinha vocação ali, né, de ser padre, então acabava, né, fazendo um serviço mal feito, né, esse trabalho espiritual aí muito mal feito. Então, né, vamos aí ver alguns motivos além desse despreparo. Insatisfação dos nobres. Como eu disse para vocês, a igreja ela estava muito preocupada, né, com as questões materiais, né, principalmente ali, né, durante as cruzadas, quando o Papa Urbano II convocou as cruzadas, né, e isso foi uma forma do Papa mostrar, né, que tinha um poder, né, de conseguir um exército, de mobilizar um exército, né, a igreja ela estava presente em todos os reinos, então ela muitas vezes estava interferindo em ações terrenas, né, em questões políticas, e isso acabava, né, provocando uma determinada insatisfação dos nobres, né, que queriam uma maior liberdade para gerenciar o seu estado, o seu reino, né, sem que a igreja ficasse se intrometendo. Então, para eles, a igreja deveria, né, o Papa, o clero, cuidar da vida espiritual, né, e da questão terrena, da questão política, que cuidasse os nobres. O descontentamento da burguesia, tá? A burguesia a gente viu que é aquela classe, né, que surge ali, né, na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial, o renascimento urbano, e ela vai acumulando, né, muita influência, muita riqueza ao longo do tempo, e a igreja ela sempre vinha propagando o combate ao lucro, né? Então, isso daí provocava uma certa insatisfação na burguesia, que vivia do lucro, né? Vivia do comércio, né? Das transações bancárias, né? Então, era a fonte de sustentação de riqueza da burguesia, era o lucro, e a igreja condenava, né, esse lucro. Questões teológicas, né, eu falei com vocês, ela foi se afastando, né, dessa mensagem que ela pregava, né, de caridade, né, de Deus, enfim, e muito preocupada com questões, né, políticas, um despreparo, né, para lidar ali com os assuntos da alma, né, as questões espirituais, né, dos fiéis que procuravam a igreja. A corrupção moral, muitas vezes a igreja, né, ela vendia, né, o perdão dos pecados das pessoas. Isso a gente já começou a ver, né, muitas vezes lá nas cruzadas, né, que não era uma forma assim de venda por dinheiro, mas era uma forma de negociar a participação de vários cruzados, né, nas guerras, né, no Oriente, né, para a retomada lá de Jerusalém, que quem fosse nas cruzadas teria os seus pecados, né, perdoados. Tá? Então, já começa nessa coisa de negociar o perdão. E a gente não negocia o perdão. Ou a gente perdoa, né, por nossa livre vontade, né, para aliviar o nosso coração, ou eu não vou vender. Né? Se uma pessoa me magoou, né, e ela vem me pedir o perdão, vem me pedir desculpa, eu não vou cobrar dela, me dá R$ 10 aí que eu te perdoo. Não é assim, né? E o pensamento renascentista. Né? Não é à toa que esse movimento da Contra-Reforma ele ganha força, né? E tem sucesso nesse momento aí da Idade Média, da Idade Moderna, né? O momento onde que o Renascimento, né? O pensamento humanista, né? Ele está efervescendo em várias partes ali da Europa. Tá? Então é o momento em que os pensadores eles vão começar a questionar, a se distanciar das verdades, né, que a Igreja Católica monopolizava até então. Então, o movimento, né, da reforma ela ocorre aí, né, do século XV, século XVI, tá? Já teve outros movimentos? Sim, né? Outras pessoas, né, já combatiam a igreja, né, durante toda a Idade Média, criticava a forma com que a igreja, né, agia. Só que a igreja sempre conseguia, né, censurar essas pessoas, persegui-las, né, condená-las ali à Inquisição. Então a igreja sempre conseguia ainda manter um controle sobre essas pessoas que chegavam a criticar. Só que nesse momento o movimento ele é tão forte que a igreja não consegue,
né, controlar esse movimento, que eles acabam tendo sucesso. Então, olha só, foi um movimento de ruptura da Igreja Católica, que deu origem a outras igrejas cristãs. Tá? Então, eles vão pegar as bases da Igreja Católica, aquilo que eles concordavam, que eles acreditavam, vão tirar a parte mal feita ali, né? a parte que eles, né, criticavam, e vão criar novas igrejas, tá? Somente com a parte boa, né? Digamos assim, a parte que eles acreditavam. Então, né, com as outras igrejas, né, vão surgir de um desdobramento da Igreja Católica. Então, é nesse momento que vai surgir as chamadas igrejas evangélicas, né? E as igrejas, né, puritanas, enfim, que são igrejas cristãs também, que vêm de um desdobramento, né, da Igreja Católica. Tanto é que essas outras religiões, elas também têm como livro sagrado ali a Bíblia, né, que é a principal fonte de conhecimento, né, para essas de consulta, né, para essas religiões. Então, a reforma ela acontece inicialmente em 3, né, países e depois vai se expandindo, mas as maiores forças, né, pressões contra a Igreja Católica acontecem na Alemanha, com Martinho Lutero, na Suíça, com João Calvino, e na Inglaterra, com o próprio rei Henrique VIII. Então, aqui nós temos aí alguns dos reformadores, né, que eu comentei com vocês. O Lutero, né, criando aí o luteranismo na Alemanha. O João Calvino aqui, né, na Suíça, mas ele vai ter uma grande força na França, tá? Com o movimento calvinista. Os anabatistas, né, um movimento aí mais radical, e o Henrique VIII com o anglicanismo na Inglaterra. Os 3 principais que a gente trabalha, né, que sempre é muito cobrado, é o Lutero, o Calvino e o Henrique VIII. Então, o Lutero, né, ele foi um monge alemão. Então, ele pertencia à Igreja Católica, né? Antes de surgir essas novas igrejas, só tinha a Igreja Católica ali na Europa, tá? Tinha alguns judeus, né? Mas a Igreja Católica é a que predominava. Então, praticamente todo mundo era católico, tá? E ele, por estar dentro da igreja, né, de conhecer ali as suas bases, né, ele vai perceber que tinha algo errado no modo que a igreja vinha, né, agindo, né, se comportando ali diante de seus fiéis. E é por isso que ele é que vai, né, iniciar esse movimento, né, que vai ganhar muita força, né, esse movimento aí protestante. Né? Então, ele foi o primeiro reformador a ter sucesso. Né? Ele não foi o primeiro reformador a criticar a igreja, mas foi o primeiro a ter sucesso. Tá? Então, o Lutero ele questionava, né, tudo aquilo de errado que a igreja vinha fazendo. Né? Crítica à venda de indulgências. Indulgências, né, é o perdão, né, dos pecados. Tá? Então, a igreja ela vendia o perdão, e ele criticava isso, né? A venda também de relíquias sagradas, né? Vendia o pedacinho do céu, o pedacinho da cruz de Cristo, né? O espinho da coroa de Cristo, né? A pena do arcanjo Gabriel, enfim, utilizava desses objetos, né? Para vender para os fiéis, para conseguir dinheiro. Né? Dessa forma, a Igreja Católica acumulou muito dinheiro, muita riqueza, para construir, por exemplo, a Basílica de São Pedro, né, lá em Roma. Né? O Lutero, inclusive, né, o momento em que a sua figura ganha destaque aqui é nesse momento em que a igreja está acumulando dinheiro para a construção, né, da Basílica de São Pedro. E a simonia, né, que também está associada aí a essa venda, né, esse comércio de artigos religiosos, de artigos sagrados. Ele vai colocar todas essas críticas aí, né, no que a gente fica conhecido, né, como 95 teses de Lutero. Né? Então, ele vai escrever 95 motivos, tá, para que a igreja, né, mudasse. Né? São as 95 críticas ali contra a Igreja Católica, do que ela estava fazendo de errado.
tá? E ele vai escrever as 95 teses e colar na porta da igreja de Wittenberg, né, na Alemanha, onde que ele era monge ali, tá? Ele vai, devido a essas críticas aí, né, ele vai ser expulso da igreja, né, e vai ser excomungado pelo Papa, então ele passa a ser perseguido pela Igreja Católica, mas ele acaba sendo acolhido ali, né, pelos nobres alemães e acaba fundando a Igreja, né, Luterana Alemã, tá? Essa proteção dos nobres vem daquilo que eu falei, que muitos deles estavam insatisfeitos, né, com a presença da Igreja Católica em assuntos políticos, tá? Então, o Lutero ele é primeiro a ter sucesso, né, nesse momento. É claro que aqui, né, nós estamos pontuando alguns fatos mais importantes, mais relevantes para a gente compreender, né? Mas tem muito mais histórias aí por trás, né, desse movimento. E ele, né, também foi o primeiro a traduzir a Bíblia para uma língua nacional popular, o alemão, porque a Bíblia só era escrita em latim e pouquíssimas pessoas, né, sabiam o latim. Né, até mesmo, né, se fosse ali o alemão, porque o analfabetismo na Europa nesse momento era enorme, tá? Mas o alemão ainda era uma língua popular, assim como, né, outras línguas populares nos diversos países. Mas o latim já era considerado uma língua morta, então era somente os membros da Igreja Católica, pouquíssimos nobres que conheciam. E isso dificultava das pessoas entenderem, né, o que os padres, né, o que o clero estava querendo falar. Então as pessoas, né, não tinham acesso às escrituras. Então o Lutero achava isso muito importante, né, que as pessoas lessem diretamente da fonte, né, interpretassem aqueles sinais ali e pudesse até mesmo questionar as interpretações aí, né, do clero. Então, as críticas, né, do comportamento aí, né, do clero, já comentei com vocês os principais pontos, né, era a simonia, que era o comércio, né, de relíquias, né, religiosas, né, relíquias sagradas, e tinha como objetivo que ganhar dinheiro, né, iludindo a boa fé dos milhares de cristãos, né? Então eles iam procurar a igreja, né, confessar ali seus pecados, né, arrependidos, muitas vezes procurando uma salvação espiritual, e a igreja oferecia, né, um documento, né, pago para o perdão de seus pecados. Tinha gente que comprava, né, o perdão antecipadamente, antes de ser, né, de se tornar um pecador. Né? Então, eu já vou garantir o meu perdão para algo que eu ainda nem fiz. Né? Então, para vocês verem como que a igreja, né, ela estava comercializando, sendo corrompida. Né? E a gente fala igreja, né, porque muitos, né, padres, né, muitas pessoas do clero faziam isso. Né? Mas é claro que sempre tem membros bons, né, que eram contra isso, inclusive o Lutero. Né? E as indulgências é a venda aí, né, do perdão dos pecados, tá? Principalmente para financiar obras da igreja. E, né, como eu tinha dito, para piorar, boa parte dos sacerdotes desconhecia a própria doutrina católica e demonstrava uma falta de preparo para as funções religiosas. Então, muitas vezes, né, os próprios padres eles não conseguiam interpretar, né, os textos da Bíblia, né, passar uma mensagem de acalento, né, para a alma ali dos fiéis que procurava a igreja, né, como uma forma, né, de amenizar suas dores, né? Enfim, os padres não tinham esse tato, grande parte deles, por conta de uma má formação, por conta de, às vezes, entrar para a igreja, né, de uma forma meio que obrigada, né, porque não iria ter terras ali, né, herdadas, né, do seu pai, porque às vezes eram filhos, segundo, terceiro filho ali, então isso era muito comum.
Aqui a imagem de Lutero, né? Uma representação dele afixando, né, na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Tá? E aqui algumas teses de Lutero para a gente entender, né, a forma com que ele criticava. Né? Então, a sua 21ª. Estão errados os pregadores de indulgências que dizem que um homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Né? Então está errado, né, que a compra, né, dessas indulgências aí papais, do perdão do Papa, né, o homem vai ser salvo. Tá? Porque não é comprando que ele vai ser salvo. Afinal, Jesus nunca, né, vendeu, né, nada, né, nunca vendeu milagre, nunca vendeu perdão, né, nunca pegou dinheiro, né, para ser reconhecido. Eles pregam que a alma voa para fora do purgatório, tão logo tilinte o dinheiro jogado na caixa. Né? Ou seja, se você paga, né, sua alma vai para o paraíso, né? Ou a alma de algum ente querido, né, que tenha falecido. Né? Então, tinha esse hábito também de você pagar pelo perdão, né, de um ente querido que teria, né, falecido, ou enfim, por motivo que seja. Tá? Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. Aqui ele está fazendo, né, uma grande crítica, né, das pessoas que ignoram os necessitados. Né? Muitas vezes a gente passa na rua e vê uma pessoa necessitada, né, vira a cara, né, não ajuda, né, de alguma forma, que a gente poderia, sei lá, oferecendo um alimento, uma água, né, perguntando como que a pessoa está, mas simplesmente ignora aquela pessoa necessitada e depois vai dar enormes quantias de dinheiro, né, para a igreja, né? Então ele faz essa crítica, tá? De que você está virando a cara para um necessitado e está dando dinheiro ali para comprar o seu perdão, né? Isso daí, né, traria a cólera de Deus, né, e não a sua salvação. E a última aqui, né, dos exemplos que eu trouxe, por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica? Veja bem, olha só a crítica, né, como que ela tem uma força enorme nessa frase aqui. Ele está falando, se o Papa tem realmente o poder de perdoar, de livrar as almas do purgatório, porque ele, né, como uma santidade, né, como uma pessoa boa, não faz isso, né, por livre e espontânea vontade? Né? Se eu tenho poder, né, de ajudar as pessoas, né, de acabar com o sofrimento dessa alma, por que eu vou fazer isso cobrando, né, empregando dinheiro? Tá? Isso daqui é uma crítica muito grande. Imagine que você tem, né, um poder que não vai te custar nada de curar as pessoas. Tá? E uma pessoa chega até você, né, sem condições de pagar. É claro que às vezes você cobre, né, igual um médico precisa de dinheiro para sobreviver em qualquer profissão, e que você cobre uma quantia ali, né, de quem tem condições, mas a pessoa não tem condição, ela está com uma doença, sofrendo, e você, né, pode curá-la, né, tem o poder de curá-la ali, e você não vai curar porque ela não tem dinheiro. Né? Que pessoa você seria, né, dessa forma? Tá? Então aqui é o que ele está criticando. Se o padre tem o poder de, né, salvar essa alma do purgatório, por que não faz, né, por uma caridade? Por que ele tem que cobrar daquelas pessoas, né, que em sua grande maioria eram pobres, eram pessoas humildes? Aí nós temos o João Calvino, né? Suas ideias elas vão estar muito presentes na Suíça e na França, tá? Segundo João Calvino, as pessoas elas nasciam predestinadas à salvação e a gente reconhecia um predestinado com base nas suas ações, no seu comportamento, né? Principalmente sendo um trabalhador, um poupador de dinheiro, um seguidor da Bíblia. E por essas características, as suas ideias vai ganhar muita
muito poder, muita força entre a burguesia, né, por conta de ser trabalhador e poupador de dinheiro. A burguesia, né, a sua fonte de sustento era, né, as questões materiais, né, o lucro. Tá? Então, quanto mais você trabalhava, quanto mais você poupava dinheiro, mais lucro você tinha, né, mais você era reconhecido aí como um predestinado à salvação, tá? Uma virtude. Por quê? Enquanto você está trabalhando, você não tem tempo para gastar, né, com coisas que vai te desvirtuar, né, com jogos, né, com festas promíscuas, enfim. Né? Então, enquanto você está trabalhando, você não vai cometer crimes, né? Você não vai, né, se desvirtuar. Então, por isso que a característica de um trabalhador, de um poupador, é uma característica aí de predestinação, né? De um homem que está seguindo um caminho bom e vai ganhar muita força e apoio aí da burguesia que estava insatisfeita com a Igreja Católica, que criticava o lucro. Aí os calvinistas eles vão receber outros nomes, né, em outras partes da Europa, mas, né, vão ter todas essas características básicas, né? Na Escócia vão ser chamados de presbiterianos, na França de huguenotes e na Inglaterra de puritanos, né? E inclusive vai ser esses puritanos que vai colonizar os Estados Unidos, né? Fugindo de uma perseguição religiosa na Inglaterra, né, eles vão migrar para os Estados Unidos e vão ser os fundadores dos Estados Unidos. Por isso que grande parte, né, dos fundadores dos Estados Unidos é de origem puritana. E na Inglaterra nós vamos ter o Henrique VIII, né, que vai romper com a Igreja Católica e criar a Igreja Anglicana. Vai ser praticamente a mesma coisa que a Igreja Católica, né, as suas bases, tá? Só que com algumas diferenças, como, por exemplo, poder, né, separar, né, o divórcio ser legalizado, né, nessa igreja e poder se casar novamente, que era um dos fatos, né, que o Henrique VIII queria. Né? Ele queria se romper ali com a Catarina de Aragão, que não deu filhos né, do sexo masculino para ele, né, não deu herdeiros para ele ali, e queria se casar novamente, né, com a Ana Bolena. E, assim, e depois, né, que ele rompe com a Igreja Católica, ele casa, né, diversas vezes ali com outras mulheres. Só que por trás disso também, ele tinha a intenção de confiscar as terras, né, e os bens da igreja para fortalecer a sua monarquia, né, e consolidar o seu poder. Porque a Igreja Católica, a gente viu, né, quando a gente trabalhou a Idade Média, ela vinha acumulando muitas terras, né, muito poder, né, em todas as regiões ali da Europa. E na Inglaterra não era diferente. Então, se ele expulsa a Igreja Católica da Inglaterra, ele fica com todas aquelas posses para ele, né? Então, fortalecendo o seu poder. E no anglicanismo, né, na Igreja Anglicana, que existe até hoje, né, a rainha ou o rei é o chefe da igreja, né? Então não é o papa, é a rainha, né? Aqui nós temos uma representação da Europa, né? E onde que está a maior parte, né, do surgimento aí dessas igrejas, né? Os calvinistas de rosa, tá? Então nós temos aqui na Escócia, né, os presbiterianos, na França, né? Grande parte aqui da França, tá? A difusão do calvinismo. Os católicos ainda continuam sendo, né, maioria, né, grande parte aqui. Os muçulmanos, né, representados aqui, não faz parte dessa reforma, né, mas eles estão representados aqui no mapa. Os católicos ortodoxos, né, parte aqui, né, do Império Turco Otomano, que vem ali de Constantinopla, né, quando o Império Turco Otomano conquista, né, a Constantinopla, e o anglicano, né, falei aqui na Inglaterra, tá? Somente aqui na Inglaterra. Pode ver que a Inglaterra também está com os riscos, né, roxos, que também foi difundido o calvinismo lá, né, com os puritanos. Inclusive, na Inglaterra vai ter vários, assim como outras partes da Europa, mas lá vai ter vários conflitos religiosos,
né, à medida que um rei, né, sobe o poder e tem uma ligação com uma determinada religião. Tá? Então, vai ter esses diferentes conflitos religiosos aqui na Inglaterra. Tá? A outra parte vai ser a contra-reforma, né? Ou seja, as ações que a Igreja Católica vai fazer, né, vai tomar para impedir que as pessoas comecem a deixar a Igreja Católica, né, para que as pessoas, né, permaneçam, né, com a sua fé católica e não sigam essas novas religiões que estão surgindo, né? Então, por isso que chama contra-reforma, para impedir o avanço aí dessas outras igrejas. Só que aí fica para uma próxima aula, né, para a gente não estender ainda mais esse vídeo, tá bom? Então, desejo vocês aí bons estudos. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá? E um grande abraço aí a todos.